Olá pessoal, olá galera, dando continuidade ao nosso curso de resistência dos materiais, né? Agora a gente vai para a aula 6, continuando aí a parte de cisalhamento puro. E agora levando em conta a torção, né? Ou seja, a forma de torcer esses materiais que a gente fala, as treliças, enfim. E a gente vai dar uma ênfase um pouco maior aí para eixos que são circulares, tá? Então essa é a nossa aula 6, tratando desse cálculo, né? Essa ideia de como que a gente traduz, né? Como que a gente calcula a torção aí para eixos circulares, ok? Vamos lá. Bom, então o que a gente vai levar em conta aqui, né? A gente vai levar em conta o que nós vamos ter como hipótese, né? Como a gente vai pegar de eixos circulares, aqui a gente está pegando como exemplo, né? Barras circulares que vão sofrer algum tipo de torção, como por exemplo uma engrenagem, né? Tá aqui as possibilidades, né? Como por exemplo um motor, um gerador, enfim, que está girando um eixo, né, que tem engrenagens puxando aqui e a junção delas quanto a essa rotação. Então a gente não está mais agora pensando no caso dela estar sendo tracionada ou ela está sendo compactada, né? Então a gente não está falando de seções planas, né? Nesse eixo longitudinal, a gente está falando da deformação ou então empenamento, né? No caso dela envergar. Mas a gente está falando de ações, né, que vão produzir uma rotação nesse eixo e aí então essa rotação vai provocar essa torção aí, tá ok? Então essa é a nossa ideia, né, para as nossas barras aí. Então aqui, por exemplo, uma engrenagem ou mais de uma com vários movimentos provocando aí uma certa rotação e como que isso vai interferir numa torção, né, da nossa barra, tá? Então, primeiro a gente vai poder tratar da ideia disso ter uma convenção de sinal. E ela, como a gente vai falar de momento, traz muito aquela ideia nossa de pensar, né? Quando nós falamos de rotação no sentido horário, né, aqui que é esse caso aqui, a gente trata que esse movimento, né, esse momento vai ser negativo, tá? Porque a gente uma convenção que se faz como se aqui fosse a gente pegar a regra, a famosa na física, a regra da mão direita, né? Nesse caso aqui, como se a gente apontasse o nosso polegar na mesma direção do eixo, os dedos, a mão, né, ela gira no sentido anti-horário, então que é esse aqui, positivo. Então, se a gente apontar o nosso polegar para cá, a tentativa dos dedos é de fechar a mão, né? Seria no sentido anti-horário. Por isso que é convenção positivo. E aqui é o contrário. Se a gente apontar o nosso polegar para a esquerda, né? A mão fecha nesse sentido, então aí no sentido horário. Aí então a convenção é o sentido negativo. Apesar da gente usar barras circulares, né? A gente vai falar de eixos circulares. Aqui está um exemplo para ficar mais fácil de visualizar, né? Uma barra retangular. E aí a gente vê então lá aqueles nossos sentidos que a gente já tinha falado de tração, de compressão, né? E aí então veja só a ideia de rotacionar, né, a partir de um eixo, uma rotação, um movimento que faz essa nossa barra. Percebam aqui que nós temos fibras, né, que em primeiro momento estariam na horizontal e quando elas são rotacionadas, né, elas mudam o seu eixo. Então a gente vai pensar nesse esforço, acontece o que a gente chama de distorção, né, vai ter uma distorção, porque é uma torção aí no sentido de mudar o seu tamanho, né, o seu formato original, ok? Aqui está um exemplo, né? Se a gente pegar, por exemplo, um eixo aqui, no caso, uma barra de borracha, né? Pela foto,
inicialmente a gente pode pensar que ele está praticamente em linha reta, né? Então veja que cada pedacinho aqui é como se fosse quadrado, né? A partir do momento que eles são rotacionados, eles têm formatos diferentes, né? Então parece quase um losango aqui, né? Essa é a ideia da distorção acontecer, né? Eu tenho uma rotação acontecendo. Muito bem, essa rotação, percebam que ela é, assim como nós falamos do cisalhamento, essa força que ela é feita perpendicular ao eixo, né? Então vejam só, aqui está um eixo, uma treliça, um eixo circular, como a gente falou, né? Inicialmente aqui do ponto B ao ponto A ele está em linha reta, né? Então a gente pode chamar que ele tem um X, um tamanho dele X, dx aqui, que é um pequeno pedaço, então dx, né? E ele tem um raio. O raio desse eixo circular a gente vai chamar de ρ, né? Então no começo, aqui no centro do eixo, nós podemos entender que nesse centro, então o raio é 0, e aí à medida que você vai se aumentando, esse ρ vai aumentando, o raio vai aumentando. Então quanto maior esse eixo, maior, né, o raio que acompanha aqui. E quando acontece então a rotação, aqui que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, veja, aquele ponto que a gente pode entender como fixo lá, né, ele está sofrendo uma rotação aqui, essa parte A, esse ponto A, ele sofreu uma distorção e veio para um outro ponto que a gente chama de A', né? E veja, praticamente a gente pode pensar lá da física, né, que é como se fosse um ângulo que se forma aqui, um ângulo qualquer aqui, enfim, de forma que eu tenho uma variação de ângulo aqui no eixo de rotação, olhando por esse lado, e um aqui pensando nesse ângulo aqui, né? Então a minha distância x aumentou uma distância s aqui. Se a gente pegar por esse lado aqui, né? Olha só, o s a gente tem lá na física, na matemática, que esse s, esse arco que forma aqui, ele é proporcional à distância x vezes o ângulo φ aqui, ó, tá? Então, se a gente olhar por esse caminho aqui, nós temos essa definição, né, de como se formasse um triângulo aqui, o arco aqui, né? É dx, né, ou x, vezes o ângulo que aumentou aqui, tá? Se a gente olhar por esse caminho aqui, tá? Que forma um círculo, né? É como se fosse a área vista de frente do nosso eixo de rotação. Esse nosso arco S, ele é o raio vezes esse ângulo aqui. Então, nós temos uma forma de encontrar esse S olhando por aqui, por esse caminho que forma aqui, e um outro que é pelo caminho que forma aqui por dentro. De forma que o arco S é o mesmo. Se esse arco S é o mesmo, a gente pode igualar essas duas equaçõezinhas aqui, né? Eu chamei de dφ, né? Aqui dentro, né? Um dφ, porque é uma variação muito pequena, tá? E o ρ é o raio que forma aqui. Desse lado aqui, nós temos o x, dx, que é esse tamanho dessa barra, né? A gente chama de dx porque é uma barra pequena, né? A gente vai pegar como se fossem pedaços dela. E o gama é o ângulo que ela aumenta nessa posição aqui. Quando a gente junta as duas, nós temos que se o S é igual a isso e S é igual a isso, então essa e essa são também iguais, ok? Então passando para o outro lado, lá a gente deixa que gama, que o ângulo gama aqui, ele é o raio ρ vezes um dφ, né? Uma pequena variaçãozinha aqui sobre o x, o dx, tá? E aí, se a gente voltar lá na nossa aula de cisalhamento, né, tanto antes da normal, que a gente falou para calcular a tensão máxima no normal, né, de achatamento ou de aumento, ou depois quando a gente falou de cisalhamento, agora sim de cisalhamento, porque também aqui nós estamos falando de uma força que vai fazer uma rotação aqui, né? Nós temos que, pela lei de Hooke, essa tensão ela é um módulo G, né?
Quando a gente falou da tensão normal, a gente falava de módulo E. No cisalhamento, a gente falou de módulo G, né? Vezes esse ângulo, o quanto que ela distorceu um pouco aqui. Então, como esse gama tem essa definição, a gente substitui aqui. Então, a gente tem que a tensão são esses valores aqui, tá? Eu estou dando como a gente chega nesses valores aqui, nessas fórmulas aqui, ok? Muito bem. Agora, vamos imaginar, então, que isso para um pedacinho, né? Se a gente pegar vários, então um eixo que está rotacionando muito, percebam que aqui dentro desse pedacinho, o raio ele é menor, né? Mas também a tensão é menor. Conforme vai aumentando, também vai tendo maior tensão. Então a gente faz uma tensão média, por isso que a gente usa a nossa integral, né? Que na verdade é só para mostrar como que ela é feita, né? Se a gente passar por definição de momento, né? O momento é a tensão, né? O raio e a área disso aqui. Fazendo essa integral, a gente chega nessa conclusão aqui. O mais importante está aqui, tá? Veja que o momento de rotação, ele vai ser o G, aquele módulo, né, que depende do material, como a gente chegou anteriormente. O quanto que é o φ, né, o quanto que tem a variaçãozinha aqui pelo tamanho, pelo x. E um J. O que é esse J? É um nome que a gente dá para essa integral aqui, ó. Tá? Se a gente pegar aqui, a gente percebe que essa integral do ρ quadrado sobre dA. Não precisa, isso aqui a gente não vai, é só para mostrar, né, que a gente chama isso de J, porque depende da geometria do material. Como a gente vai falar só de eixo circular, a gente tem isso praticamente pronto já, ok? Bom, então, fazendo toda a substituição aqui, nós temos então que a tensão, ela é o momento de cada pedaço, né, de cada material aí, no caso de cada rotação, sobre esse J, que é essa integral aqui que a gente vai falar sobre ela, vezes o raio ρ, tá? Então, a tensão de cisalhamento para torção, para momento torsor, para acontecer a distorção, é essa fórmula aqui, tá? Lembra que a gente tem uma para tensão normal, que é aquela para tentar fazer o achatamento, né, ou a compressão, ou esticar isso, né, aquele valor de quanto tem aquela tensão. Depois a gente falou da tensão de cisalhamento, que é a força sobre a área, a força perpendicular sobre a área. E agora nós estamos falando do cisalhamento de torção, né? E aí então a gente usa essa equação aqui. Muito bem. Então, com ela, ó, a gente vê que o que acontece é que essa tensão média, a gente pode pensar assim, né? Ela depende do momento que é aplicado, a gente vai falar sobre esse momento aqui já, né? Sobre a geometria do material, que a gente chama de J aqui, e o raio. E percebam, então, que, olha só, quanto mais perto, né, do centro, como eu tenho um raio pequeno, essa tensão é pequena. Eu vou aumentando o raio, claro que os pedaços, o momento, a geometria é toda igual. Então, o momento e o J aqui, que é a geometria do material, todos eles circulares, são todas iguais. Mas a gente percebe que quanto mais distância ρ ou R, né, mais tensão. Por isso que, então, um pedaço aqui no centro, ele sofre um pouco menos de tensão e uma tensão máxima, que seria para o ρ máximo, para o raio máximo nesse ponto. Então, esse pedaço ele sofre menos torção, e enquanto a extremidade, quanto mais extremo, né, maior esse momento torsor, ok? Então, guardem bem essa definiçãozinha.